Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou. Em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O que realmente Jesus refez na sua humanidade e na redenção. Eu vou fazer uma partilha do vídeo 2 dessa série, do que realmente Jesus refez na sua humanidade e na redenção. Então, nesse vídeo foi falado sobre a gente entender a origem das penas, do sofrimento, né? Tem muita gente que não entende o sofrimento, não entende as penas, não entende por que a gente sofre. E tem gente que chega a falar, se Deus existe, por que existe o sofrimento na Terra? E justamente por isso, dá para saber que ele existe, por causa do sofrimento. É simples entender, se a gente para pensar, se a gente para refletir. E o problema é esse, né? Porque a gente tem hoje está muita gente não quer parar para refletir, para estudar, para meditar, para pensar, usar o cérebro. Então tem muita distração, muita coisa para a gente fazer e assim para a gente ficar sem usar a inteligência. E se a gente não usar a inteligência, já era, né? A inteligência é uma das potências da nossa alma. Se a gente não usa a inteligência, é como se a gente vivesse com a alma morta. Porque tá uma potência da alma que você não usa, é onde está refletido a Santíssima Trindade, na inteligência, memória e vontade. Então, não usar a inteligência é uma afronta, uma ofensa a Deus. É não deixar Deus reinar, porque ele está refletido justamente na sua inteligência, memória e vontade. Então, se a gente usa a nossa inteligência, memória e vontade para entender o sentido das penas, você vai lá na Bíblia, está lá a resposta. E aí, é muito simples se a gente pensa assim, a gente tem uma dificuldade para entender, a gente é muito limitado, mas o livro do céu está aqui, a palavra de Deus está aqui disponível para a gente entender. E ele vem, como ele está refletido na nossa inteligência, ele vem nos ensinar. Se a gente quer aprender, ele abre as portas assim bem abertas para a gente entender. Então tem várias, assim, muita coisa para se falar do sofrimento, da cruz, das penas. Mas a origem, a primeira vez que foi falado de penas foi no Gênesis 3, né? Se você desobedecer, não comer do fruto do bem e do mal, se você comer, vai morrer. Porque se a gente pode pensar assim de forma simples,
uma pessoa que está no caminho errado, Deus tem um plano para cada pessoa. Deus tem um plano para cada alma, para cada pessoa. Tem a vontade dele. E a vontade dele é que é a perfeita. A vontade dele, porque ele é o nosso Criador. Ele é que sabe de tudo. Nós somos criaturas. Ele que sabe. E ele tem um plano traçado. A gente tem assim, tem uma lei, tem um plano para cada ser humano. Tem uma ordem na natureza, tem uma ordem na humanidade, tem uma ordem a ser seguida. E se essa ordem for seguida, tudo fica bem. Por que que na Terra, assim, no mundo humano aqui, acontece isso também? Tem regras a serem seguidas. Se você trabalhar numa empresa, se você trabalhar numa escola, na sua casa, se ninguém seguir regras, tudo fica desordenado. O trânsito, imagina o trânsito sem as regras. Quanto acidente teria, quantas batidas teria se não tivesse sinalização e não tivesse a regra? Que mal acontece quando as regras não são seguidas? Se a gente pensar, é simples. Não seguir as regras, não seguir a ordem natural das coisas, traz consequências muito graves. E seguir a ordem natural das coisas, a ordem estabelecida por Deus, traz felicidade e paz. É isso. Então, se a gente segue a ordem, paz, felicidade. Se não segue, tem consequências. E essa consequência é justamente para a gente poder retornar para o caminho da ordem. Porque se a desordem e a ordem têm o mesmo efeito, então eu posso escolher, eu posso ficar desordem e vou ter paz e felicidade. Ordem, vou ter paz e felicidade. Então eu vou ficar na desordem. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então, e a gente vai ficar sem Deus. Na desordem, na desobediência, sem a vontade dele, a gente se afasta dele. Ele é a ordem, ele gosta da ordem. Ele é a ordem, ele é a beleza. Ele é o belo, ele é a sabedoria, ele é a inteligência, ele é a ordem. Ele é. E se você escolhe a desordem, você se afasta dele. Né? Então, ele é atraído pelo belo, pelo semelhante a ele. Então, se a gente se afasta da ordem, se afasta de Deus e a gente se afasta da finalidade para a qual nós somos criados, que é justamente viver para Ele. Então, a dor, o sofrimento, as penas é um alerta para falar: você está fora do caminho. Você está se afastando de mim, seu Criador. E você foi criada para mim. Você é a minha criatura. Então, a dor traz isso, o sofrimento. Um exemplo, agora eu estava falando com a minha mãe, até falei na partilha que eu fiz na escolinha, no estudo da escolinha de hoje. A minha mãe falando: eu fico muito chateada porque eu vejo fulano sofrendo. Eu falo: eu não fico, mãe, porque ele está totalmente fora da ordem. Então, todo sofrimento que a senhora vê, que a pessoa está sofrendo, que Deus está permitindo o sofrimento, tem algum motivo, tem um para quê. Por exemplo, uma pessoa que bebe muito, que não cuida da família, que está deixando as coisas muito desordenadas, a vida financeira toda desordenada, precisando mesmo de mudar muita coisa na vida, até várias coisas. Aí a pessoa sofre. Aí esse sofrimento está fazendo a pessoa tomar consciência: nossa, eu tenho que mudar de vida. Gente, pode olhar para tudo que acontece. Por exemplo, nosso corpo. Deus criou nosso corpo todo balanceado, todo perfeito, todo ordenado. A gente sabe o que é bom para... Ele deu essa ciência para a gente. O que é bom para a gente comer, o que se pode comer, o que se não pode. E se você sai dessa ordem, se você comer muito açúcar, vai ter problema. Então, se você come muito açúcar e vai ter um problema, vai ter uma doença. Então, você saiu da vontade de Deus, saiu do que Ele ordenou, do que Ele pensou para o seu corpo, vai ter uma consequência. E quando tem essa consequência, você vai falar: então, eu vou parar de comer porque está fazendo mal para mim. Se não fizer mal, se não tiver consequência, você vai continuar comendo.
Só que aí você vai sair da vontade de Deus, do plano de Deus, e vai se afastar dele. Vai destruir o que ele fez, entendeu? Vai destruir o que ele fez. Ele não quer isso. Então, isso, se a gente for pensar para tudo. Então, se a gente pensar assim, né, e ainda pensar que todas essas penas que existem, todas essas penas, essas consequências do pecado, estão cravadas na cruz de Cristo. Então, Deus se fez homem, sofreu todas as penas, todas as consequências do pecado, e ele não pecou. Ele sofreu as consequências, ele tomou sobre si todas as nossas penas e santificou tudo. E quando a gente aceita, é uma forma de se tornar em mais semelhança dele novamente. Ele, antes de se encarnar, não tinha essa característica nele, o sofrimento. Mas a partir do momento que ele se encarnou e sofreu, então, para a gente recuperar a semelhança com ele, é através da cruz. Então, se a gente para pensar, usa a nossa inteligência, conversa com o nosso Criador, a gente vai entender e falar, tá, entendi, muito obrigada, Pai, você vai dar glória a Deus por tudo. Então, aí, ele explicou sobre isso, né? Então, nesse vídeo, eu vou entender a origem das penas, que é no Gênesis 3. Né? Aí no Gênesis 3 fala o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Não conhecer a vontade humana, não deixar sua vontade humana reinar, não desobedecer à vontade divina. Isso é morte. Desobedecer à vontade divina é morte. A vontade divina é a nossa vida. Deus é a nossa vida. É a fonte de tudo. Aí a serpente, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram um barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, aí aqui que vem. Depois da desobediência, né? Veio a desobediência. Depois da desobediência, Deus disse à mulher: por que fizeste isso? Aí ela responde: a serpente enganou-me. Respondeu ela e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: aí vem as penas, aí vem as consequências da desobediência, que se estende até hoje. O Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rasto sob o teu ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. Como foi explicado nesse vídeo, o que é comer o pó?
todos os dias de tua vida pro inimigo. Comeu os restos do homem. O que ele come os restos do ser humano. Tipo, ele é o pai da morte. O pai da morte. Ele se alimenta de morte, de destruição, de morte. Ele é o que mata, destrói, rouba, mata e destrói. Ele se alimenta disso, de morte, de trevas, de decomposição, de morte, de tudo que é destrutivo. Ele se alimenta disso. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A descendência da mulher, aí vai explicar sobre isso, o que é esse ódio entre ti e a mulher. É a descendência dos filhos da mulher, a nova Eva, a Nossa Senhora. A descendência dos filhos de Maria, aí vai explicar tudinho nesse vídeo, como a gente foi gerado de novo em Maria. Somos filhos dela. Então tem um ódio entre a mulher, entre a descendência da mulher, os filhos da igreja e os filhos de Satanás, os filhos das trevas, os carnais, né? Os homens carnais. Tem essa rivalidade, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, ferirá a inteligência dele. Ele era o anjo mais sábio, o anjo de luz. E agora a mulher feriu, esta te ferirá a cabeça, a inteligência dele. Tudo que ele faz se volta contra ele. Tudo que ele faz para os filhos de Deus, de destruição, se volta contra ele. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz e santificou toda a consequência do pecado. Então, a consequência do pecado é a morte. E Jesus venceu a morte. Né? O demônio ele não podia destruir Deus, mas ele tentou destruir a criatura, os filhos de Deus. Ele não consegue destruir Deus, mas ele foi destruir a criação de Deus. E aí falou, não come não, você não vai morrer, não vai acontecer nada com você, você vai ser como ele. Aí come, e aí ele entra a morte. Né? E ele pensa, ganhei, destruir a obra de Deus, que ele ama tanto, muito invejoso. E aí ele tem toda aquela história, né, de que ele falou, não servirei, porque ele viu que Deus iria se encarnar na natureza humana. E ele fala, eu não servirei, porque tinha que ser a encarnação da natureza angélica. E aí ele tem ódio, ele fala, eu não servirei esse plano. E nos planos de Deus, ele seria o portador da vontade de Deus para o ser humano. Ele que seria o anjo que ia trazer a luz para o ser humano da vontade de Deus. E ele falou, não servirei, não aceito. Então ele vem trazer totalmente o oposto. Eu vou fazer o contrário do que está na minha missão. O contrário, eu vou fazer de forma que eles não façam a sua vontade, que eles não queiram a sua vontade. Igual eu não quis, eu não servirei, eu vou espalhar isso também para muitos aderir ao que a minha rebeldia, a minha desobediência, também vou ensinar para eles não servir. Então vou ensinar a desobediência. Vou levar muitos comigo. Então ele fala isso. Mas aí a consequência do pecado, que é a morte, o sofrimento, Deus se encarnou, morreu e venceu a morte. Então, o que é morte agora gera vida, se a gente aceita, né? Se a gente aceita, a cruz é forma de... O que era maldição agora é forma de santificação. Então, feriu totalmente a inteligência, os planos dele. Só que a pessoa tem que aceitar, né? Usar a inteligência para aceitar isso
e aceitar a redenção. E diz também a mulher. Aí vem as consequências agora para a mulher. Multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. E para o homem, porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer. Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e pó te hás de tornar. Então, foi até aqui que foi meditado. Então, as consequências, as penas surgiram nesse momento que aconteceu a desobediência. Mas é justamente uma forma de retornar ao estado de origem, se a gente aceita essas penas, porque são santificadas. Deus tomou sobre ele as consequências dos nossos pecados. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.